Fala! Tem um pelo aqui. Fala, galera! Bird Box, ou As Cegas, é isso o nome em português? É o novo filme pós-apocalíptico original da Netflix e é uma bosta e foi lançado essa semana. Teve gente comparando Bird Box com Um Lugar Silencioso, do John Krasinski, que estreou no começo desse ano. E o que eu tenho a dizer é, me respeita, né? Daria até pra fazer um vídeo falando por que não é parecido, porque não dá pra comparar, mas já teve gente que fez, então procura aí. Se bobear foi até antes do filme ser lançado, né, que rolou essa comparação. Não sei se depois de assistir as pessoas continuaram pensando nisso. Tem vídeo aqui no canal sobre Um Lugar Silencioso que a gente gostou muito. Nós vamos deixar linkado aí se você quiser assistir. Sinopse em 10 segundos. 5 anos depois que uma ameaça apocalíptica assola a Terra, Mallory e suas 2 crianças vão em direção à salvação rio abaixo. Para sobreviver a esse maligno mal invisível, as pessoas precisam ficar com os olhos vendados. Acho que passou muito, hein? Quer tentar de novo? Não. Bird Box tem 3 coisas boas e nós vamos falar logo de cara. A propaganda, a intenção e o casting. Só. De boa intenção, o inferno tá cheio. O filme foi dirigido por Susanne Bier e roteirizado pelo Eric Heiser. Não sei como é que pronuncia o nome dele. E é baseada na obra homônima do Josh Malerman, de 2014. É espantoso ver um roteiro tão ruim feito pelo Eric Heiser, que foi o roteirista de A Chegada, que é um filme maravilhoso. Tão espantoso quanto é ver uma direção bem mais ou menos da Susanne Bier, que é uma diretora experientíssima e premiada também ao redor do mundo. O que a gente imagina que tenha acontecido é o problema recorrente que acontece com produções originais da Netflix, que é a falta de tempo para trabalhar e aprimorar os roteiros. A maior parte das coisas ruins que a gente achou nesse filme está justamente no roteiro. Dito isso, a gente quer compartilhar com você o que a gente achou de ruim. E se você também ficou incomodado com alguma coisa, comenta aqui, a gente quer saber. Se você achou bom, comenta aí também, que a gente gosta de ouvir por que as pessoas discordam. Eu tenho visto opiniões bem divididas sobre esse filme na internet, pelo menos aí nos primeiros dias do lançamento dele, gente que gostou, gente que não gostou. E pra quem gostou, acho muito legal, porque aí pelo menos o filme agradou alguém, né? Foi perda total? Então tá bom. Para começar, o monstro, a entidade ou o ventinho é muito mal explicado. E não é que tenha que ser mastigado, tudo muito bem explicadinho. O Nevoeiro, por exemplo, tem o filme, tem a série, que é baseado num livro do Stephen King, não explica que raios é aquilo, mas a história convence e dá medo. Bird Box dá algumas indicações de como que funciona essa entidade que está amedrontando e fazendo com que as pessoas se suicidem, que elas morram. Mas ao longo do filme parece que vai mudando de ideia sobre o que é essa forma. What? Eu acho bastante arriscado criar um monstro que não tem uma forma definida como foi feito nesse filme. No livro, a aparência do monstro não é revelada, mas no filme isso é complicado de fazer, porque precisaria de um trabalho muito impecável para conseguir dar força à imaginação de quem está assistindo. Há, inclusive, uma notícia sobre o fato da equipe ter filmado o monstro com a forma, porque supostamente ele toma a forma dos maiores medos das pessoas. Isso não fica muito explicado no filme, mas dá meio que para entender isso. E acabou gerando o efeito contrário. A Sandra Bullock falou que só conseguia se mijar de tanto rir, porque a forma ficou ridícula. Sem a forma ficou meio ridículo também. Essa falta de definição fica mais esquisita ainda, levando em conta que as pessoas não podem olhar para o monstro. Se ele não tem forma, eles estariam olhando o quê, né? Exatamente. Quando chega o final, dá para entender essa metáfora sobre as diferenças dos olhares, já que a gente tem 2 classes de pessoas, não sei se poderia chamar isso, mas não me veio uma palavra melhor. Os cegos e os loucos, que têm olhares diferentes sobre o mundo. Então, dá pra gente sacar onde que eles estavam tentando chegar. Mas, de novo, foi feito de um jeito muito ruim.
Ao longo do filme, esse monstro ele vai mudando um pouco de aparência também. Então ele é indefinido, mas ele tem demonstrações diferentes. No primeiro momento a gente não enxerga nada. Depois tem aquela parte que eles estão indo no mercado pegar alguns suprimentos e ele aparece meio que uma luz em volta do carro. E aí no fim ele é um vento levando umas folhinhas. Então isso aí dá um mais estranhamento, porque ele não tem forma, mas eles fizeram algumas maneiras de representá-lo. Estranho. Uma coisa que não fecha pra mim é porque é através dos olhos, né? Assim, porque eu sei que é uma coisa mental. É um monstro que entra na sua cabeça, puxa suas memórias, os seus medos. Basicamente é isso. Mas não, pra mim não tem uma força de você olhar, sendo que não existe uma coisa demonstrada no filme, não existe um monstro representado no filme, mas a pessoa que tá olhando é infectada com essa loucura. Eu acho que o grande tchan era mostrar exatamente isso. Você não enxerga o mal que está sendo feito a você. Daí vem essa coisa dos loucos e dos cegos. Eles não enxergam o mundo como pessoas que têm... É esquisito falar normais, né? Mas como as outras pessoas. Não enxergam o mundo como as outras pessoas. Então, eles têm um olhar diferente. Por isso eles não são afetados. É como se fosse um deslocamento do olhar. O nosso olhar, ele é afetado. Dessas pessoas, não. O que a gente está enxergando? Não sei. O problema pra mim é que isso foi feito de uma forma nem um pouco sutil. Foi uma coisa mal elaborada. Ela não dá pra convencer mesmo. Por que os loucos não se afetam? Os cegos, ok, eles não estão enxergando o mundo com o poder da visão, com o sentido da visão, né? Mas e os loucos? Só porque eles têm a mente também diferente? Quem era autista também viria? Ou só quem é aqueles doidos meio... Porque o doido que é representado no filme, ele é tipo um doido, aqueles doido meio perigoso, malucão, né? Perigoso, que te agride, né, na rua e tal. E os outros tipos de doidos, né, do mundo? As outras deficiências do mundo? É um negócio que não convence, não dá pra entender. A criança tem um olhar diferente no mundo também. Por que as crianças são afetadas? Inclusive, eu até achei que naquele momento que ia sair, que ela ia pedir para uma das crianças olhar por qual caminho que teria aqui no Rio. Teria sido mais da hora. Eu achei que a criança não ia enxergar nada, porque ela não tem os traumas que a gente carrega e tal. Eu pensei exatamente nisso e eu falei assim, isso vai ser massa, isso é um caminho legal. E não foi. Under no circumstance are you allowed to take off your blindfold? You must listen as closely as you can. A construção dos personagens é triste. Tirando a Sandra Bullock. Que tem problemas também. Vamos começar falando da Mallory, a personagem da Sandra Bullock, que é quem carrega o filme nas costas. É a grande personagem do filme, o personagem principal. E é o personagem mais desenvolvido, apesar de ter vários e vários problemas também. Mas é o personagem mais bem definido, né? Mais certinho. É ótimo que ela é uma personagem forte, decidida, independente, artista, show. Mas ela, no meio dessa história toda zoada também, com esse final patético que dão pra ela, acaba perdendo o brilho. Tem uma discussão muito importante em volta dela, que é sobre maternidade, óbvio, isso fica bem claro desde o começo do filme, porque ela tá grávida, e tem aqueles sentimentos de, será que eu vou amar essa criança? Será que eu quero? E é uma discussão muito interessante sobre maternidade compulsória, né? É um termo que é utilizado para definir a socialização das mulheres. Falando em poucas palavras, é aquela máxima de que toda mulher nasce para ser mãe. Nenhuma mulher vai ser completa se não for mãe. E aí a mulher é criada a vida inteira esperando em algum momento cuidar de alguém, amar incondicionalmente. E a dúvida dela nesse filme é uma dúvida normal que várias mulheres podem sentir. Será que eu vou amar essa criança que está dentro de mim? E acontece, e que não pode nem falar em voz alta, né, que é um pecado. Até o momento que ela tá cuidando dessas duas crianças com o Tom, eu acho totalmente coerente com as coisas que ela vinha apresentando, né, com os pensamentos dela que ela vinha expondo. E eu acho que também o jeito que ela tratava as crianças e que ela cuidava da sobrevivência delas era uma coisa de uma pessoa normal, assim. Uma coisa que tanto ela quanto o Tom faziam, assim. E o Tom nem era o pai biológico de nenhum deles, né? Então eu acho coerente, acho normal. O meu problema é com o final desse filme. Ouve o final!
do céu. Quando eles chegam lá naquela escola, quando passam por tudo, ela simplesmente desabrocha como mãe. Uma coisa mais brega do mundo, assim. Parece que ela tirou o sentimento não sei de onde. Parece que ela tava aprisionando. Ou seja, e aquelas dúvidas que ela tava tendo... Na verdade, não, ela nasceu pra ser mãe. Gente, é essa mensagem que fica. Eles pelo amor de reforçam Deus. essa ideia. Reforça esse estereótipo de que, não, toda mulher tem um sentimentozinho guardado ali pra virar mãe. Tem um lance com o nome das crianças que é muito legal, que foi uma sacada da hora. Ela não nomeia as crianças logo de cara. Então eles são tratados como garoto e garota, ou menino e menina. E aí, quando ela desabrocha, quando ela, virei mãe, é meio que isso, né? Mais do que as pessoas falam, fulana virou mãe. Chavinha, parece que liga a chave e fala assim, virei mãe. Aí ela dá o nome, na hora. Pá! É Tom, em homenagem ao marido morto, e Olímpia. E Olímpia em homenagem à mãe da menina morta. Na hora que ela falou que a menina ia chamar Olímpia, eu falei, a menina ia chamar Tom. Claro. Então, esse tipo de solução óbvia, muito esquisito. E Nossa. o filme tá recheado. Then again, I never slept well before this condition. Condition? It's called pregnancy. It's okay to say it out loud. O Douglas, interpretado pelo John Malkovich, é um clichê ambulante. Quantas vezes você já viu um personagem mauzão que implica com a mocinha, principalmente em filmes apocalípticos? E no final ele é bonzinho. Só é um cara ranzinza. O pior de tudo nem é repetirem essa fórmula, mas a maneira que colocaram o personagem ali super exagerado. Ele fica encarando a Mallory, implicando com ela, jogando a culpa da morte da esposa, sem nem disfarçar. O tempo inteiro, fica até um pouco desconfortável. Sabe o que parece? Parece um personagem de novela. Extremamente maldoso, extremamente raso, só aquilo ali, pra depois ter uma reviravolta e ser o salvador de tudo. Na real, todo mundo que tá na casa no começo do apocalipse parece bastante inadequado. A policial é outro ponto extremamente negativo. É uma personagem também, como o John Malkovich, raso. Não tem nenhuma nuance a pessoa, não tem nenhuma complexidade. Ela é uma policial que não sabe lidar com situações de emergência, situações traumáticas. Ela frita quando ela vê um sangue escorrendo no chão. É um negócio meio surreal. Às vezes a gente até esquece, né, que ela é policial. Daí tem um cara que transa com ela, mesmo ela tendo falado que jamais iria rolar com ele. Inclusive é o Machine Gun Kelly. E que também é uma coisa sem nuance nenhuma. Uma hora ela fala que não vai rolar, na cena seguinte eles estão transando. Tipo, não sabe-se muito bem que horas ela mudou de ideia. Pra piorar, eles roubam o carro de todo mundo, sai fora e fica por isso mesmo. Aí sim as pessoas deveriam fritar. Eu nunca vi uma policial com papel tão fora da curva, assim. Esses dois não tem nenhuma necessidade. Se tirar essas duas pessoas do filme, eles não fazem a menor falta, não tem o menor sentido essas pessoas estarem no filme. Aí colocaram também uma senhora pra ficar cozinhando pra todo mundo. Olha que legal. Além disso, nessa casa tem uma outra grávida que fala: por favor, prometa que você vai cuidar da minha filha se eu morrer. Ela não vai morrer, né, gente? Só faltou escrever na testa dela, né? Tipo assim, vou morrer. Já dá pra sacar que ela ia morrer porque os dois filhos que estão com a Sandra Bullock que ela não ia ter são gêmeos. dela. Então, tem o par romântico formado pela Mallory e pelo Tom, Sandra Bullock e Trevante Rhodes. Funciona bem, é ok no princípio. Ele é mais novo que ela, rende uma piada boa quando ela diz que poderia ter sido a babá dele. A diferença da idade é tratada com naturalidade, isso é um ponto positivo. Ó, falei que só tinha 3. Mas aí o Tom rende alguns momentos bem surreais, como por exemplo, eles estão há 5 anos no cenário pós-apocalíptico, vivendo basicamente de saques em mercados e casas abandonadas, sem enxergar. Eles têm que fazer essas incursões com os olhos vendados para não serem atacados por essa entidade maligna e ficam roubando esses restos de comida e tudo mais. Não tem nenhuma academia no bairro funcionando, creio eu. E o cara tá com o físico como se estivesse preparado para voltar pro Iraque. Não perdeu massa magra, não perdeu nada. É assim, eles estão comendo, sei lá, enlatado e tomando água quando dá, enfim. E o cara tá de boaça, barbinha feita, barriguinha trincada, bração forte, pá. Às vezes ele tinha uns suplementos lá estocados. Pode ser, tinha anabolizante, só se for. É curioso que o cabelo da Mallory vai crescendo, ela tá com cabelão na parte lá que passa 5 anos, e ele não tem barba, com o cabelo cortadinho.
É curioso, ele não mudou nada em 5 anos. Tem uma outra cena dele que rendeu um momento muito engraçado, quando eles estão lá no esconderijo e eles recebem um chamado no rádio de um cara que tá dizendo que tem a solução e tudo mais. E aí, pra atender o rádio, ele bota a calça. Ele tá de cuequinha e ele bota a calça, não sei porque achou que apareceu alguém na porta, enfim. Parece que piorou. Por falar nesse chamado do rádio, isso é um outro ponto muito estranho do filme, pra não dizer ruim. As pessoas estão vivendo num cenário pós-apocalíptico. A ameaça lá fora é se eles simplesmente tirarem as vendas dos olhos. Recebem um chamado no rádio de um cara prometendo a terra prometida. Desculpa a redundância. Dizendo que tem a solução, que eles têm uma comunidade e lá tá rolando e tá tudo ok. E pra ir pra essa comunidade eles têm que descer um rio às cegas. O que eu acho mais estranho em tudo isso é a comunidade que tá lá de boa ligar para as pessoas no rádio e oferecer e dar onde que é o caminho, falar, eu tô aqui. Sendo que o problema nessa situação aí é que tem um bando de pessoas que estão atacando umas às outras. Isso é muito comum nessas histórias, né? Além do problema o problema que causa esse apocalipse, você tem que lidar com as pessoas, com as sociedades, né? Com os grupos. O que impediria esse grupo de receber o chamado, né? Assim, ele não sabe com quem que ele tava falando. Como que ele sabe que essas pessoas são pessoas boas e não são os caras que querem tirar a venda e matar todo mundo? É muito estranho ela descer o rio com 2 crianças, sem enxergar, conseguir chegar lá, apenas enfrentando uma pessoa que surge ali do nada e ela mata com facão. Mas eu acho essa parte mais esquisita ainda, essa parte do pessoal que tava lá chamar. Is anyone there? Hello? We have a place. It's safe here. A gente não precisa que os filmes sejam verossimilhantes o tempo inteiro. Nós temos vários filmes que são pro surreal, que tem situações completamente absurdas, mas o filme ele deixa claro essa intenção e aí você embarca. Esse é o grande tchan das narrativas, né? Esse é um filme que ele é um filme pra ser, de certa forma, realista. Ele quer ser verossimilhante. Tanto que ele tem subterfúgios muito legais. Por exemplo, quando ela vai entrar nos lugares, ela vai deixando uma fita que vai, né, vai rodando a fitinha aqui assim no bolso dela para ela voltar puxando a cordinha, né, para poder encontrar o caminho de volta. Então ele tem essas coisas para ser realista, né, e fazer a gente falar, ah, tá, legal. E aí, ao mesmo tempo, ele tem essas soluções completamente sem pé nem cabeça que não fazem o menor sentido. Um cara com os olhos vendados atirando como se estivesse enxergando, por exemplo. Isso é ridículo. O cara acertar 3 tiros em sequência como se ele estivesse vendo a pessoa na frente dele. Porra, não dá, né? Uma coisa que me incomodou também é a passagem do tempo. Eu achei que ficou muito tempo ali naquele começo da casa. Eu falei, gente, isso é uma série? O que tá acontecendo? Tipo, mostrando muito detalhezinho, aí do nada, puf, pula 5 anos. Isso é outro ponto. O filme tem 2 horas e pouquinho. Se cortasse uma meia horinha ali, talvez ele ficasse até melhor. Essa coisa da narrativa ser toda trabalhada em flashback e o tempo presente também, eu acho um recurso, neste caso especificamente, é um recurso muito pobre. É claramente um problema de você não dar conta de explicar a narrativa sozinha por si, e aí você tem que ficar recorrendo a esses flashbacks pra tipo, olha só, o tempo inteiro, e aí fica dando esses saltos temporais. A gente passou esse tempo todo apontando esse monte de incoerência desse filme e ainda dá pra continuar falando mais sobre isso. E esse não é o único filme da Netflix, principalmente nessa pegada futurística, apocalíptica, que é original da Netflix e que a gente viu e ficou abismado, assim. Tem aquele Tal que a gente Esse é triste. a gente não conseguiu continuar vendo, assim. Umas coisas muito sem noção. Não, esse aí é ridículo. Tem aquele Extinção, que inclusive é com o Michael Peña, que, meu Deus do céu, tenebroso. A cena de tiro, não. Que pariu. E tem uma Aniquilação que eu não curti. A Aniquilação tem os sentimentos conflituosos. Eu achei ele legal até um certo ponto. Depois do final, não sei se não entendi direito ainda, mas enfim. Eu achei um filme muito bonito. A ideia dos monstros eu achei muito da hora. Aquelas transformações, assim. Achei da hora. Eu não tava nem com muita expectativa sobre esse filme. Eu vi tem propaganda pra, né, você
tá tropeçando a propaganda de Bird Box. Tem banca de jornal, tem ponto de ônibus, tem... Sandra Bullock esteve aqui na CCXP. Eu não tinha expectativa assim, tipo, ai meu Deus, estou aguardando. Até porque, a gente começou a lembrar, esse filme ele não teve uma antecipação da Netflix de ficar divulgando com antecedência, tipo, vamos fazer o filme com a Sandra Bullock e tal. Foi bem rapidinho, deve ter tido uns 2 meses. Teve o anúncio de que ia lançar e aí tá lançando agora. E a Netflix tem problemas recorrentes com filmes originais, que são filmes que ela de fato produz. São filmes que são muito capengas, as histórias são muito rasas. Claramente os roteiros não são bem trabalhados no tempo certo. Você vê, às vezes, quando você pega imagem de roteiro, que, o roteiro do Django Livre, sei lá. E aí você vê lá em cima assim, draft, não sei qual. Aquilo é o processo do roteiro. Tem um roteiro que passa por 40 revisões, 50 revisões. Você precisa de um tempo para maturar as coisas. A Netflix não dá esse tempo, nessa sanha de jogar conteúdo e acaba fazendo isso. É um filme muito fraco, com um elenco que é estelar, o elenco é sensacional. Tem a Sarah Paulson no filme. E ela Desperdício de Sarah Paulson. Ela morre no começo do filme que você fica assim, caraca, contrataram a Sarah Paulson pra fazer isso. E também uma personagem assim, né, tipo, não tem complexidade nenhuma também, um pouquinho de tela não é nada, se troca a Sarah Paulson por qualquer outra pessoa, dava na mesma, então é chato ver um filme desse, assim, né? Eu não entendo, sabe, sinceramente, como que funciona esse pensamento da Netflix. Qual que é a intenção disso, de ficar jogando esses conteúdos que muitos não são bons. Você passa muito tempo se decepcionando e aí de repente vem a Maldição da Residência Hill, que é uma série maravilhosa. Aí a gente fica jogando tipo na loteria, assim, vamos assistir isso aqui, será que vai ser bom ou vai ser horrível? Não sei. É curioso que as séries são bem feitas, né? Em geral são séries boas. Tem 7 Seconds também, aí uma indicação pra vocês, queremos fazer vídeo. Eu acho mais doido ainda essa galera topar essas empreitadas, assim. Será que a Sandra Bullock ficou com vergonha? Será que ela gostou desse filme? Me deu uma saudade de Miss Simpatia. Então tá bom. Não esquece de deixar seu comentário, seu like e se inscrever no canal. Tchau. Tchau. Piu, 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 piu.